Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração a Deus, lendo o Salmo 104, página 670. Salmo 104. Nós vamos continuar. As introduções dos cultos têm sido sobre o Salmo 104. E se assim o Senhor permitir, nós chegaremos até o versículo 35, não hoje. Hoje nós vamos ler o primeiro e depois o verso 15. Salmo 104, verso 1, diz assim: bendize ao Senhor, ó minha alma. Quanto mais nós falamos, mais o Senhor espera que a igreja comece a declarar a bondade, o amor de Deus, como nós cantamos naquele louvor: cantarei a bondade de Deus. Então, bendize, diga bem do nosso Deus, ó nossos sentimentos, exaltem o nosso Senhor. Ó meu Senhor, meu Deus, tu és muitíssimo grandioso. E aí nós estudamos que os versículos 1 e 2 falam e declaram quem é o próprio Deus. Em primeiro lugar está Deus, aí ele coloca as nuvens, ou seja, o firmamento, e logo em seguida os seus anjos. Aí depois ele passa para a terra e as águas, e o controle das águas e da terra, nos versos 6 e 7. E aí do 7 ao 14, como as águas interferiram na criação de Deus, e como Deus sustenta e mantém a sua criação. E qual é o ápice? Qual que é o último? Como foi na própria criação lá em Gênesis, né? Qual foi o último ser a ser criado? O homem. E qual é o último a ser descrito aqui? O homem. Versículo 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o óleo que faz brilhar a sua face, e o pão que fortalece o coração do homem. Note que esse versículo sozinho, ele não parece que não tem sentido. Se você ler o 14, diz assim: ele, quem? O Senhor nosso Deus, faz crescer a grama para o gado, a erva para o serviço do homem, que faz sair o alimento da terra. E aí continua: e o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que faz brilhar a sua face, e o pão que fortalece o coração do homem. E nesse verso eu gostaria de destacar, nós temos vários substantivos. As palavras vinho, coração, homem, óleo, face, pão, coração e homem, todas elas são substantivos. Mas três são o sujeito, o principal. O vinho alegra o coração. O óleo faz brilhar. E o pão que fortalece. Vinho tem dois sentidos na Bíblia básicos. O vinho, que pode ser o próprio fruto da uva, e também que é vinho na Bíblia em profecia, em doutrinas. Vinho é a mesma coisa que doutrina. Então, o vinho, ou seja, o produto da uva, pode alegrar o homem? Sim. Mas a doutrina de Deus também alegra o coração do homem. E o óleo? O que o óleo representa? O óleo, primeiro, era aquele azeite que era derramado para a unção, era um símbolo de comprovação, de consagração. E o óleo também significa a presença do Espírito em nós. Então, da mesma maneira que você vê o óleo caindo numa pessoa, e aquela pessoa era consagrada, do mesmo jeito, quando o Espírito está em alguém, isso é uma consagração. E o Senhor está dizendo, ele dá a doutrina, ele derrama do seu Espírito, e por último, o pão que fortalece. E a gente sabe que o pão é o exemplo básico do alimento para o homem, o alimento físico, mas o pão da vida é Cristo. E o pão que nos alimenta é a sua palavra. Então, o alimento físico e espiritual, quem nos dá é o Senhor. E essas três coisas, quando a gente olha um salmo desse, a gente imagina um homem numa casa, na natureza, naquele ambiente, porque nós estamos vendo tudo aquilo. Mas esse versículo, Deus está fazendo isso nesse exato momento.
Ele quer confirmar a doutrina no nosso coração. Ele quer derramar do seu Espírito sobre a igreja. Ele quer alegrar e fazer brilhar a face. Todo aquele que é confirmado pelo Espírito de Cristo, ele brilha, ele reflete. E Deus quer fazer isso essa noite, se você permitir. E Ele quer nos alimentar com a sua palavra. Tudo que Deus fez, Ele continua fazendo por nós. Nós temos muito motivo de agradecer e glorificar o Senhor, porque aquele mesmo Deus que começa dizendo: o Senhor é muito grandioso, as tuas se cobrem de luz como se fosse um manto. Esse mesmo Deus está querendo nos dar o vinho, está querendo nos dar o óleo e está querendo nos dar o pão nessa noite. Ele já deu fisicamente para cada um de nós e agora Ele quer nos dar espiritualmente. A atitude de nos ajoelharmos diante desse Deus é uma forma de gratidão e falar: Senhor, eu quero toda a doutrina, todo o óleo e todo o pão que o Senhor quer me dar. Vamos nos prostrar.